cultuar a Deus juntos, irmãos. Cultuar o nosso grandioso Deus. Uma ótima semana que se inicia. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu te bendirei quando tuas bênçãos eu provar, quando teu rio me saciar, eu te bendirei. Eu te bendirei quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas te dou louvor, quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei num caminho de aflição, se a dor tomar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas te dou louvor, quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Cante aí na sua casa, junto conosco. Glorifique a Deus, louve a Ele, só Ele é Deus. Vamos mais uma vez. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Teu glorioso nome bendiremos, Senhor. Aleluia. Amém, Em nome de Senhor. Jesus. Gentes boas, daremos início a uma nova série de sermões aqui na nossa igreja, chamada O que Jesus diz à igreja. Nós, de maneira objetiva, olharemos para as 7 cartas que o próprio Jesus escreve às igrejas do Apocalipse. E a partir dali, tirarmos lições para o nosso hoje, para o dia a dia da nossa igreja. Quais são as lições que Jesus quer ensinar para a sua igreja? Ainda que aquilo que o apóstolo Paulo falou, aquilo que o apóstolo Pedro falou e todos os outros escritores da Bíblia sejam extremamente importantes, sejam palavras de Deus, nós vamos nos dedicar nas próximas semanas a ouvir o que Jesus diz à igreja. Eu convido você a participar junto conosco desse tempo. E a minha certeza é que se você vier com o seu coração aberto, pedindo a Deus para que Ele toque você, você será impactado. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Amém, Senhor. Os filhos já estão chegando.
como não é igual a você. E aí, gente boas, como é que vocês estão? Espero que bem, espero que agarrados, firmados na esperança do nosso Senhor Jesus. Quero convidar você a meditar junto comigo no texto de Apocalipse. Abra sua Bíblia no capítulo 1 de Apocalipse. Hoje nós iniciaremos uma nova série de sermões intitulada O que Jesus diz à Igreja. E nós vamos entender o que Jesus está dizendo à Igreja. Essa é a resposta, essa é a questão que nós devemos ter sempre na nossa mente. O que realmente importa numa igreja não é o que o pastor pensa, não é o que os irmãos pensam, não é o que o fulano, o ciclano esteja pensando. Não, mas é aquilo que Jesus pensa a respeito da igreja. É aquilo que Jesus diz acerca da igreja. Portanto, nas próximas semanas, nós vamos, através das 7 cartas das igrejas do Apocalipse, nós vamos entender princípios simples, objetivos e diretos para a nossa realidade. Quero adiantar, o nosso objetivo com essa série não é olhar para o futuro, não é tentar adivinhar aquilo que o Apocalipse está prevendo, as profecias do Apocalipse. Nós não entraremos no mérito da questão, mas nós ficaremos apenas nas 7 cartas das igrejas aqui que Jesus escreve a essas igrejas, ok? Então, abra sua Bíblia aí, Apocalipse, capítulo 1, e nós vamos meditar na Escritura. Pegue sua Bíblia, por favor, acompanhe o texto bíblico, leia a sua Bíblia, folheie a sua Bíblia, rabisque a sua Bíblia, sublinhe a sua Bíblia. Nós precisamos cada vez mais nos relacionar mais com a Palavra de Deus, porque o nosso relacionamento com a Escritura é a nossa segurança de que não seremos enganados, de que não seremos ludibriados, de que não seremos passados para trás. Nós precisamos de um relacionamento intenso, profundo com a Escritura. Você precisa ler a Palavra. Você precisa ler a Palavra. Hoje eu acredito que eu não preciso dar nem tempo para que você localize Apocalipse. Apocalipse é o último livro. Apocalipse é o último livro da Bíblia. Então, abre aí comigo no capítulo 1 e nós faremos a leitura do capítulo 1 inteiro para entendermos um pouco aqui do contexto em que nós estaremos entrando. Ok? Todo mundo achou? Vamos orar primeiro, vamos colocar a nossa vida diante de Deus, vamos colocar os nossos corações diante do Senhor. Feche seus olhos aí. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, pelo culto que nós podemos oferecer a Ti. Nós, Pai, sabemos que está longe de ser o ideal. A nossa comunhão ela não é completa, porque nós estamos aqui sem poder se ver, sem poder se tocar. E isso, de certa forma, é confortável, porque nós não precisamos orar pessoalmente um pelo outro, nós não precisamos suportar uns aos outros. Nesse momento, talvez não há tantos que estão dividindo o fardo uns com os outros. A nossa comunhão ela fica débil sem o nosso relacionamento presente, físico. Então, Deus, nós clamamos que, apesar disso, o Senhor receba o nosso culto, o Senhor receba a nossa adoração, o Senhor receba, Senhor, os nossos corações diante do Teu altar. Porque nós estamos aqui unidos no mesmo Espírito, Senhor. Nós estamos buscando essa unidade em Espírito e eu creio que essa é uma das coisas que o Senhor quer ensinar à sua igreja durante esse tempo. Nós darmos valor à comunhão presencial. Nós darmos valor a poder nos reunirmos, nós darmos valor às nossas reuniões na igreja, Senhor, para juntos cultuar ao Senhor, para juntos buscar a Tua presença, para juntos orarmos ao Senhor, para juntos meditarmos na Tua palavra, sermos ensinados e ensinar a respeito da Tua palavra. Senhor, nos ensina aquilo que o Senhor deseja através de tudo isso. E para esse momento, para esse tempo, o que nós pedimos a Deus é que o Senhor nos trate, nos molde, que o Senhor fale aos nossos corações, especialmente nessa noite de hoje. Que possamos realmente compreender aquilo que Tu, ó Jesus, está dizendo à Tua igreja. Porque essa igreja é Tua, Senhor. E nós queremos nos mover, nós queremos agir, nós queremos
nos tornar aquilo que o Senhor deseja. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Apocalipse, capítulo 1, então, a partir do versículo 1. Acompanha comigo aí na sua Bíblia. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos os acontecimentos que ocorrerão em breve. Ele enviou um anjo para apresentá-la a seu servo João, que relatou fielmente tudo o que viu. Este é seu relato da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Feliz é aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes são aqueles que ouvem sua mensagem e obedecem ao que ela diz, pois o tempo está próximo. Eu, João, escrevo às 7 igrejas na província da Ásia. Graça e paz a vocês da parte daquele que é, que era e que ainda virá, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo. Ele é a testemunha fiel destas coisas, o primeiro a ressuscitar dos mortos e o governante de todos os reis da terra. Toda a glória seja aquele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Ele fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Vejam, ele vem com as nuvens do céu e todos o verão, até mesmo aqueles que o transpassaram. E todas as nações da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor. Eu sou aquele que é, que era e que ainda virá, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança, para a qual Jesus nos chama, estava exilado na ilha de Patmos por pregar a palavra de Deus e testemunhar a respeito de Jesus. Era o dia do Senhor e me vi tomado pelo Espírito. De repente, ouvi atrás de mim uma forte voz, como um toque de trombeta, e a voz dizia: escreva num livro tudo o que você vê e envie-o às 7 igrejas nas cidades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando me voltei para ver quem falava comigo, vi 7 candelabros de ouro e, em pé entre eles, havia alguém semelhante ao Filho do Homem. Vestia um manto comprido com uma faixa de ouro sobre o peito. A cabeça e os cabelos eram brancos como a lã e a neve, e os olhos como chamas de fogo. Os pés eram como bronze polido, refinado numa fornalha, e a voz ressoava como fortes ondas do mar. Na mão direita tinha 7 estrelas, e de sua boca saiu uma espada afiada dos 2 lados. A face brilhava como o sol em todo o seu esplendor. Quando o vi, caí aos seus pés, como morto. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive, estive morto, mas agora vivo para todo o sempre. E tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos. Portanto, escreva o que viu, tanto as coisas que estão acontecendo agora, como as que acontecerão depois. Este é o significado do mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Queridos, em primeiro lugar, não é difícil ler um capítulo da Bíblia, bem rapidinho, viu? Mas a partir desse capítulo, nós temos então uma ideia do contexto aqui de Apocalipse. O contexto onde está sendo escrito essas cartas às 7 igrejas da Ásia. A verdade é que essa mensagem, sobre a qual nós iremos meditar nas próximas semanas, não era uma mensagem apenas e especificamente para aquelas igrejas. Eu não vou entrar no mérito da questão, mas há uma simbologia por trás do número 7, onde significa a perfeição, plenitude.
E essa mensagem, que é endereçada às 7 igrejas, é endereçada a todas as igrejas. Não só daquele tempo, mas de todos os tempos. Há princípios aqui que nós precisamos aprender e colocar em prática. Bem-aventurado aquele que ouve as palavras dessa profecia e a põe em prática. É isso o que o texto está nos ensinando. É isso que João está escrevendo, que ele ouve da parte do próprio Deus. Apocalipse foi escrito, o texto que nós temos foi escrito na última década do primeiro século, entre 94 e 96 depois de Cristo. Como nós vimos aqui no próprio texto, João estava exilado na ilha de Patmos, por ser nosso companheiro no sofrimento, no testemunho, mas também na perseverança. Ele estava exilado, ele estava sendo punido por pregar o Evangelho. Apocalipse não é um livro para despertar o medo e o terror na vida do cristão, mas esperança. Através do Apocalipse nós conseguimos compreender que de fato Jesus vence. A igreja vence com ele. Nós estamos do lado vencedor. Alguém já disse certa vez a respeito do livro do Apocalipse que ele enche o coração do crente de gozo e o cinge com força para a batalha. Eleva-o por cima das lutas, temores, necessidades, provas e ambições desse mundo. E o faz mais do que vencedor em todas as coisas. Porque Jesus vence. E nós estamos do lado de Jesus. O crente está em Jesus. O verdadeiro cristão está em Jesus. Então o Apocalipse não é para gerar medo, pavor, terror no seu coração. Mas sim uma bendita e gloriosa esperança. Deve gerar em nossos corações ainda mais paixão pela obra de Jesus. Deve gerar em nós ainda mais coragem, ainda mais ousadia para pregar. Nós vemos que essas cartas que Jesus então escreve, ela é endereçada aos anjos de cada igreja. E nós vamos ver isso. Mas o que era esse anjo? Há praticamente 3 possibilidades a respeito disso. Primeiro, eram mensageiros celestes, ou seja, eram de fato anjos divinos. Segundo, eram pastores ou ministros terrenos, líderes de cada igreja. E terceiro, que é a teoria que nós iremos adotar, é que eram personificações do Espírito reinante em cada igreja. Isso é, a postura de cada igreja. Então, quando Jesus escreve isso, ele escreve para a postura dessa igreja. Ele escreve para o centro dessa igreja. Ele escreve para o coração dessa igreja. Nesse sentido, então, o Espírito reinante da igreja. Para que a igreja respondesse àquilo que o próprio Jesus estava falando. Mas quem que é o autor dessas cartas? Ainda que foi João quem escreveu, né, inspirado pelo Espírito, mas nós vemos que é o próprio Jesus quem escreve essas cartas às igrejas. Jesus, o Senhor da igreja, é quem está escrevendo essas cartas. E eu quero ler aqui um trecho do comentário bíblico do Hernandes Dias Lopes a respeito de quem é esse Senhor apresentado a nós, no capítulo 1 de Apocalipse. Cristo veio ao mundo para revelar o Pai. No Apocalipse, é o Pai quem revela a Jesus. E como o revela? Como um servo lavando os pés dos discípulos? Como uma ovelha muda que vai para o matadouro? Como aquele de quem os homens escondem o rosto? Como aquele que está pregado na cruz, com o rosto cheio de sangue? Como aquele que tem as mãos atadas e os pés pregados na cruz? Absolutamente não. A revelação do noivo da igreja pelo Pai é de um Cristo glorioso. Seus cabelos não estão cheios de sangue, mas são alvos como a neve. Seus olhos não estão inchados, mas como chamas de fogo. Seus pés não estão pregados na cruz, mas são semelhantes ao bronze polido. Sua voz não está rouca, porque a língua está colada no céu da boca, por atordoante sede, mas é como voz de muitas águas. Suas mãos não estão cheias de pregos, mas ela segura a igreja e a história em suas mãos onipotentes. Seu rosto não está desfigurado, mas brilha como o sol. Esse é o Cristo que é apresentado a nós aqui em Apocalipse.
um Cristo glorioso, um noivo glorioso, o Senhor da igreja que reina soberanamente sobre todas as coisas. Esse é aquele que escreve algo à igreja. E se esse Cristo glorioso escreve algo à igreja, nós devemos ouvi-lo. Nós devemos ouvi-los, nós devemos colocar em nosso coração e nós devemos obedecer. Então, o que Jesus diz à igreja? Nós veremos que basicamente Jesus diz 3 coisas a cada igreja. Jesus afirma: eu conheço a igreja. Eu exorto a igreja. E essa exortação, ela vem como correção e também como consolo. Eu conheço, eu exorto e eu recompenso. É isso que Jesus diz à sua igreja. Mas vamos ao texto de hoje. Apocalipse capítulo 2, logo na sequência aí do que nós lemos. Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 1. Nós vamos falar então sobre a igreja em Éfeso. O título do sermão de hoje, caso você esteja anotando, ou queira organizar aí na sua mente, é: sem amor, nada faz sentido. Apocalipse capítulo 2, versículo 1 diz assim: escreva esta carta ao anjo da igreja em Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Sei de tudo o que você faz. Vi seu trabalho árduo e sua perseverança. E sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões do que se dizem apóstolos, mas não são. E descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio, ou você abandonou o seu primeiro amor. Versículo 5. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro do seu lugar entre as igrejas. Mas há isto a seu favor: você odeia as obras dos nicolaítas como eu também as odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Um texto rico, um texto poderoso, que nós precisamos abrir o nosso coração para que o Espírito ministre em nós. Vamos falar então sobre a cidade de Éfeso, antes de entendermos a mensagem a essa igreja, a mensagem à nossa igreja, a mensagem a nós hoje, a mensagem para o nosso tempo, porque essa é uma mensagem atual. Sobre a cidade de Éfeso foi a cidade que Paulo mais dedicou tempo, cerca de 2 a 3 anos. Era a base missionária de Paulo. Era a igreja que encorajava Paulo. Era a igreja que Paulo mais dedicou tempo. Então, era uma igreja missionária, era uma igreja boa. A cidade de Éfeso, ela tinha, na época, 250 mil habitantes. Atualmente, ali é a Turquia. Na cidade de Éfeso é onde se encontrava o templo da deusa Diana, uma das 7 maravilhas do mundo da época. Para você ter ideia do tamanho desse templo, da grandeza desse templo, ele possuía 100 colunas de mármore. Então, ele era grande, ele era algo que enchia os olhos, era algo bonito. Era uma forma de adorar a deusa Diana. A cidade possuía um teatro para 25 mil pessoas. Essa cidade possuía bibliotecas, possuía piscinas térmicas públicas. Muito mais avançado do que a gente tem hoje, né? A igreja de Éfeso se tornou a maior igreja do mundo antigo. Era a maior igreja, era a igreja mais rica do mundo antigo da sua época. Em Atos 19, versículo 18 até o 20, especificamente, nós vemos que as pessoas estavam se convertendo. Seguidores da deusa Diana estavam queimando seus livros de magia em praça pública.
Eles estavam declarando a sua fé em Jesus e abandonando o culto pagão à deusa Diana. O valor que o texto menciona, esse valor ele é estimado em 2.500.000 reais, se fosse trazer para os nossos dias de hoje. Mas o texto de Atos 19, 18 até o 20 diz assim: muitos dos que creram confessaram suas obras pecaminosas. Vários deles que haviam praticado feitiçaria trouxeram seus livros de encantamentos e os queimaram publicamente. O valor dos livros totalizou 50.000 moedas de prata. Assim, a mensagem a respeito do Senhor se espalhou amplamente e teve efeito poderoso. Nós vamos ver que os seguidores da deusa Diana tentam contra a vida dos cristãos, porque através e junto com esse paganismo todo, girava muito da economia da cidade. Então, muitas vezes, confessar a Jesus e abandonar as nossas antigas práticas envolve sim prejuízo financeiro. A questão é o que é mais valioso. Como nós conversamos na quinta-feira, aonde está o nosso tesouro? Né? Foi uma das coisas que nós conversamos no nosso culto brasa, nosso culto de oração. Sobre a liderança dessa igreja na época, então, segundo a história nos conta, o próprio apóstolo João morou e foi um dos pastores responsáveis por essa igreja. O apóstolo do amor, conhecido como apóstolo do amor, era pastor nessa igreja. Não é à toa que essa igreja foi reconhecida pelo próprio apóstolo Paulo pelo seu amor. Efésios 1,15 vai falar sobre isso. Desde que eu soube de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor pelo povo santo em toda parte, não deixe de agradecer a Deus por vocês em minhas orações. Então, desde que Paulo soube da fé e do amor daquele povo, essa igreja era uma igreja que já fora conhecida pela sua fé e pelo seu amor ao Senhor Jesus. Essa carta que Jesus, agora não a carta aos Efésios, mas essa carta aqui em Apocalipse, a carta que Jesus escreve à igreja, ela foi escrita cerca de 30 anos após a carta aos Efésios, a carta de Paulo aos Efésios. Dito isso, tendo em mente um pouco do contexto dessa igreja e dessa cidade, nós vamos à primeira coisa que Jesus diz à igreja. Eu conheço. Jesus conhece a igreja. Eu conheço. Versículo 1 diz assim: escreva esta carta ao anjo da igreja em Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Jesus conhece a sua igreja, não por ouvir falar dela, não por assisti-la de longe, mas porque a tem em sua mão e anda no meio dela. Ele conhece a sua igreja. Jesus conhece a sua igreja. Jesus nos conhece. Jesus nos tem em sua mão. Jesus anda em nosso meio. Jesus nos conhece. Ele tem o controle total, ciência total sobre a sua igreja. Versículo 2, olha o que diz: sei de tudo o que você faz. Eu o conheço. Vi seu trabalho árduo e sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Presta atenção no que Jesus está dizendo sobre essa igreja. Sei de tudo o que você faz. Jesus está dizendo isso. Vi seu trabalho árduo e sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. A bola da igreja sobe lá em cima. Jesus está dizendo isso. Vi seu trabalho árduo, sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões do que se dizem apóstolos, mas não são. Descobriu que eram mentirosos. Sofreu por meu nome, com paciência sem desistir. Era uma igreja que estava disposta a sofrer, e de fato sofreu pelo nome de Jesus, sem desistir. E Jesus está elogiando isso. No versículo 6, diz também: mas há isto a seu favor. Você odeia as obras dos nicolaítas como eu também odeio. Eram um povo pagão da época, com costumes pagãos. Essa igreja odiava tudo isso. Eles eram perseverantes, era uma igreja perseverante. Era uma igreja que não tinha problema nenhum em trabalhar. Sabe, o termo por trás aqui
do labor, do trabalho dessa igreja, no original fica mais claro isso, no original grego, de que eles trabalhavam, estavam dispostos e de fato trabalhavam até, não era só um cansaço normal, mas era um cansaço acompanhado de uma extrema exaustão. Eram crentes que trabalhavam, que davam tudo de si na obra do Senhor. Eram crentes fervorosos, eram crentes duros na queda, perseverantes, não tinham problema em trabalhar. Eram crentes que não toleravam práticas pagãs. Eram crentes que não queriam saber de paganismo dentro da igreja, que não queriam saber de misticismo dentro da igreja, que não queriam saber de humanismo dentro da igreja, que não queriam saber de teologia da prosperidade, não queriam saber de teologia do coach, não queriam saber de energia positiva ou pensamento positivo. Eles não toleravam práticas pagãs em seu meio. Que povo era esse? Era uma igreja intrépida, diligente, disciplinada. Era uma igreja ortodoxa, guiada pela palavra. Era uma igreja missionária. Como eu mencionei antes, foi a base missionária de Paulo. Era uma igreja rica, era uma igreja grande, era uma igreja famosa, conhecida. Primeira igreja batista de Éfeso, uma placa bem grande, todo mundo conhecia. Era uma igreja famosa. Se formos assim, está de bom tamanho, né? Quem criticaria uma igreja assim? Quem criticaria uma igreja assim, com essas características? Aonde o próprio Jesus dá o aval que essa igreja era de fato dessa forma. Não é a igreja que está inventando sobre si isso, mas o próprio Jesus afirma isso acerca dela. Quem criticaria uma igreja assim? Bom, o próprio Jesus. Jesus conhece a sua igreja. Jesus exorta a sua igreja. A exortação de Jesus, ela vem como uma correção, mas vem também como um consolo. Depende daquilo que nós estamos precisando. No caso da igreja de Éfeso, era uma correção. Olha o que diz o versículo 4. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que praticava no início. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Jesus exorta a sua igreja. Apesar de toda a aparência, apesar de todas as boas obras, apesar de um passado vibrante, um passado onde trouxe à igreja a fama de ser uma igreja amorosa, de ser uma igreja fiel, de ser uma igreja que cria em Jesus, agora havia algo de errado. O primeiro amor fora abandonado. E talvez, hoje, o diagnóstico de Jesus, a exortação de Jesus, a nosso respeito seja a mesma. Talvez Jesus direcione a nós, a mim e a você, essa mesma declaração. Nós abandonamos o primeiro amor. E a minha oração é que o Espírito Santo toque o seu coração. Mas, eis que surge aqui então a questão, o que é o primeiro amor? Porque nós ouvimos muitas mensagens que nos ensinam, que nos desafiam, que nos confrontam para que a gente volte para o primeiro amor. Mas o que é o primeiro amor? Como que eu vou voltar por algo que eu não conheço? Como que eu vou viver uma coisa que eu não sei? Que eu não aprendi? O primeiro amor, de acordo com o texto original, aqui ele poderia ser traduzido de uma forma mais assertiva, como o melhor amor. E eu vou me referir a ele aqui como ao verdadeiro amor. Nós não encontraremos na Escritura uma referência a um segundo, a um terceiro, a um quarto ou a um quinto amor. Quando se fala sobre amor, nós só vemos Deus falando sobre o amor
e Jesus exortando a igreja a retornar ao primeiro amor, ou ao melhor amor, que eu vou tratar aqui como o verdadeiro amor. Então a nossa preocupação deve ser viver o verdadeiro amor. Agora, o que é esse verdadeiro amor? É sobre esse amor que Jesus está falando. Há apenas um. Não há um segundo, um terceiro ou um quarto, há apenas um. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo. Em Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 22. Mateus, capítulo 22, a partir do versículo 37. E aqui nós temos o grande mandamento. O mandamento de amor. Aqui nós temos a forma como Deus definiu que queria ser amado. Se a nossa pergunta é: Deus, como tu quer que eu te ame? Deus, como tu deseja que nós venhamos a te amar? A resposta está aqui. Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Esse é o primeiro e maior mandamento. O segundo é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Todo o resto depende disso. Todo o resto gira em torno disso. Do verdadeiro amor. Do amor pelo Senhor. Você tem vivido esse amor? Porque isso aqui é o primeiro amor. Isso aqui é o verdadeiro amor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente. Ame o Senhor teu Deus com tudo o que há em você. Nos textos paralelos dos outros evangelhos, nós vamos ver que ainda há o acréscimo de amar ao Senhor com todas as nossas forças. Nós podemos estabelecer aqui a seguinte questão. Amar ao Senhor com todo o coração é amar ao Senhor com tudo que nós somos. E dentro disso, de tudo que nós somos, então está a nossa alma, que é os nossos sentimentos, é os nossos desejos. Amar ao Senhor com toda a nossa mente é o nosso conhecimento, o nosso entendimento, tanto que algumas versões da Bíblia vão traduzir dessa forma. Ame o Senhor teu Deus com todo o teu entendimento. Então é amar o Senhor com toda a nossa mente, é procurar conhecê-lo mais do que as outras coisas. Não é a sua área de trabalho que você deve conhecer mais, mas sim a Jesus. Sabe, talvez a sua questão seja, mas eu preciso trabalhar. Eu não estou dizendo que não. Na verdade, você deve ser o melhor empregado, você deve ser o melhor funcionário. Ou se você é chefe, se você tem pessoas sob seu comando, você deve ser o melhor líder dessas pessoas. Porque você ama ao Senhor. Amar ao Senhor com todas as nossas forças é nos esforçarmos, é buscarmos a Ele. É com o nosso físico, com o nosso corpo, vivermos para a glória dEle. Vivermos de tal forma que a nossa postura, as nossas atitudes, as nossas obras estejam gritando: eu amo o Senhor. Esse é o verdadeiro amor, esse é o primeiro amor. Esse é o melhor amor. Esse é o padrão que Deus estabeleceu para ser amado. Fora disso, é erro. Fora disso, não é o padrão que Deus estabeleceu. A primeira vez que o grande mandamento aparece na Bíblia está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5 especificamente. Mas eu quero ler do 4 até o 6 com você. Deuteronômio 6, versículo 4 até o 6. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhes dou. Sabe, Jesus não exigiu algo daquela igreja, daquela época, da igreja de Éfeso,
E ao longo da história bíblica, do relacionamento de Deus com o seu povo, ele nunca exigiu algo que o povo não tinha conhecimento. Mas ele se deu e ele forneceu todo o conhecimento para que pudessem amá-lo, buscá-lo, conhecê-lo da forma que ele desejava. De igual forma a nós. Deus não exige de nós um amor do qual nós desconhecemos. Deus não exige de nós um amor do qual nós não conseguimos buscar e alcançar. Do qual nós não conseguimos alcançar e descobrir que é essa forma. A grande verdade é que muitas vezes nós não sabemos porque nós não lemos a palavra de Deus. Nós não nos alimentamos da palavra de Deus. Gente, crente que não ora e não lê a Bíblia não existe. É uma mentira. É uma farsa. Ah, pastor, mas de novo tá falando pra gente ler a Bíblia? Sim. Quer que eu fale sobre o quê? A Bíblia é que guia as nossas vidas. A Bíblia é que deve impactar as nossas vidas. A Bíblia é que diz o que nós podemos ou não podemos fazer. É nela que nós encontramos as palavras de Jesus, a saber, palavras de vida eterna. Jesus exorta a sua igreja. E ele não exige algo que aquela igreja não poderia oferecer por falta de conhecimento. Da mesma forma que não exige de nós, pelo menos a partir de agora, algo que você não tenha conhecimento. O verdadeiro amor, ou o primeiro amor, é amar a Deus com todo o nosso coração. Com tudo aquilo que somos, possuímos, produzimos. É amar a Deus com o nosso tudo. O próprio Jesus revela o caminho para viver esse verdadeiro amor. Porque talvez hoje você olhe para a sua vida e pensa, eu não estou vivendo esse amor. Você olha para a sua vida e pensa, eu não estou amando a Deus acima de todas as coisas. Você olha para a sua vida e chega à conclusão, eu abandonei o verdadeiro amor. E aí, estou perdido? Meu irmão, minha irmã, eu quero dizer que há esperança para você. Que há um chamado gracioso, há um chamado repleto de misericórdia para você essa noite. Jesus nos chama. Como eu disse, Ele não exige algo de nós, sem que nos dê condições de entregar aquilo. Tanto é que o próprio Jesus nos ensina qual é o caminho para vivermos esse verdadeiro amor. Volta comigo para Apocalipse capítulo 2. E nós vamos entender isso. Versículo 5 diz: Veja até onde você caiu. Arrependa-se. Volte a praticar as obras que no início praticava. E eu quero ficar aqui com a forma como a NVI traduz esse texto. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que praticava no início. Sabe, o que Jesus está dizendo aqui é para uma igreja ortodoxa, uma igreja que tentava preservar essa doutrina, uma igreja que estava disposta a sofrer e até mesmo morrer pelo nome de Jesus, uma igreja que trabalhava até a exaustão, uma igreja missionária, uma igreja que não tolerava práticas pagãs. Jesus olha para essa igreja que enche os olhos de qualquer um e diz: contra você eu tenho uma coisa. Contra você eu tenho uma coisa. Não é um irmão que está dizendo que se opõe a uma decisão da igreja. Não é um membro de uma diretoria. Não é o prefeito da cidade, um governador ou um presidente. Mas é Jesus, o Senhor da igreja, que está dizendo à sua igreja: eu tenho uma coisa contra você. Há aqui no meu coração uma queixa contra você. Você abandonou o seu primeiro amor. E nós temos 3 passos para voltarmos ao primeiro amor. Primeiro, lembre-se. O texto diz: lembre-se de onde caiu, não aonde caiu. Porque se você ficar se lembrando aonde caiu, você vai ficar dia após dia, de tempos em tempos, remoendo o seu pecado, vivendo o remorso, vivendo o fardo, o jugo daquele pecado. E não é isso que é perdão. Nós, quando confessamos nosso pecado ao Senhor, nós recebemos perdão.
A Bíblia nos ensina que Deus pega os nossos pecados e joga no mar do esquecimento. Ele não nos cobra mais sobre isso. Ele não nos cobra mais desses pecados. O problema é que nós pegamos nossa varinha de anzol e vamos lá tentar pescar nesse mar de novo. Tentar pescar os nossos pecados, tentar pescar as lembranças, as memórias desses pecados. Tentar viver mais uma última vez o pecado. Tentar experimentar mais uma vez o pecado. Abandone isso. Lembre-se de onde caiu e não aonde caiu. A instrução de Jesus aqui é lembrar-se do relacionamento que vivíamos com o nosso Senhor antes de cairmos e nos entregarmos ao pecado. Que pecado? O pecado de não amá-lo como ele espera ser amado. O padrão de amor que Jesus estabeleceu, ame a Deus acima de todas as coisas com todo o seu coração, não é uma sugestão, é um mandamento, é o grande mandamento, é o maior de todos. Disso depende toda a nossa vida. É para isso que aponta toda a Escritura, nós levantarmos o nome do Senhor ao lugar que é digno dele. Santo é o Senhor. Reverenciado seja o nome do Senhor, exaltado seja o nome do Senhor. Ele merece tudo de nós, todo o nosso amor. E como eu já falei em outros momentos, não é uma troca do meu tudo por nada, mas é uma troca do meu tudo, que é nada comparado ao tudo que Ele vai me dar. Ainda vislumbres desse tudo nós experimentaremos aqui nessa terra. De certa forma, aquele que crê em Jesus, que entregou a sua vida ao Senhor, não morrerá mais. Experimentará morte física aqui, talvez. Mas, ainda que morra, viverá. Essa é a promessa que nós recebemos. Lembre-se de onde caiu, não aonde caiu. Claro que nós precisamos discernir os nossos pecados, discernir as nossas falhas, discernir os caminhos que nós estamos tomando, porque para que a gente consiga evitar esses caminhos, para que a gente consiga fugir dessas armadilhas, para que a gente consiga fugir desses laços que são gerados na nossa mente, esses desejos que são gerados em nossa mente e que o diabo aproveita e vem com as propostas de pecado. Nós precisamos discernir sobre isso. Mas não é aí que deve estar o nosso foco, não é aí que deve estar a nossa lembrança. A nossa lembrança deve ser de onde caímos, deve ser do relacionamento que vivíamos antes com o Senhor. Cadê você, irmão? Cadê você, irmã, que era fervorosa na oração, não apenas emocionada? Cadê você que tinha convicção da sua salvação e não apenas torcia para não ser punido pelo fogo do inferno? Cadê você que quando acordava, a primeira coisa que vinha à sua mente era o Senhor Jesus? Agora você levanta tão apressado que já não tem tempo para isso e ora sempre no carro correndo para o trabalho. Cadê você que antes de colocar a cabeça no travesseiro orava e agradecia ao Senhor, descansando nos seus planos soberanos porque Ele sustentou durante aquele dia? E agora você anda tão ocupado com tantas coisas desse mundo que já não tem tempo, energia e fôlego para isso. E você se esconde atrás da desgraçada desculpa de que não há tempo, de que não sabe, de que não consegue. Sendo que o Jesus de braços abertos nos proporcionou tudo aquilo que nós precisamos. Lembre-se de onde caiu. Volte. Volte. Volte a orar. Volte a ler a Bíblia. Volte a jejuar. Volte a pregar o Evangelho. Volte a orar pelas pessoas na rua, no supermercado. Volte a ajudar as pessoas que você encontra passando por necessidade. Volte a se sacrificar pelas pessoas ao seu redor. Porque do amor ao Senhor surge o amor ao próximo. Então não me importa o quanto você ama as pessoas ao seu redor. Se Deus não está acima de tudo, o seu amor não é amor verdadeiro. Porque Deus é amor. Ele é o padrão de amor. E se nós não estamos amando a Ele da forma que Ele estabeleceu que o amássemos, a nossa manifestação de amor está corrompida. Não flui direto da fonte. É o que a Bíblia nos ensina.
lembre-se, primeiro passo para viver o verdadeiro amor, primeiro passo para voltar ao verdadeiro amor, lembre-se de onde caiu. Traga a sua memória, assim como Lamentações capítulo 3 do profeta Jeremias nos ensina, faça como ele. Trago à memória aquilo que pode me dar esperança. Por causa das suas misericórdias é que nós somos consumidos. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Lembre-se disso. Se você está respirando, meu irmão, é porque a misericórdia de Deus se renovou sobre a sua vida. E sabe o que é misericórdia? Misericórdia é nós não recebermos aquilo que merecemos. Nós não fomos consumidos pela sua ira, porque Ele derramou sua misericórdia sobre nós. Portanto, lembre-se disso. Lembre-se de onde você caiu. Lembre do que você já viveu com Jesus. E volte para o verdadeiro amor. Não se acomode. Não fique preso nessa gaiola que o diabo criou para você. Pode ser uma gaiola bem grande, ao ponto de dar sensação de liberdade. Mas na verdade, fora desse verdadeiro amor, nós estamos escravizados pelo pecado, pelo mundo e pelo Senhor desse mundo, o diabo. Primeiro ponto, primeiro passo para voltar ao primeiro amor, lembre-se. Segundo, arrependa-se. Se abandonar ao primeiro amor não fosse pecado, não exigiria arrependimento. Uma falácia que há no meio da igreja cristã, uma mentira que há no meio da igreja cristã, uma mentira que agrada os nossos corações, uma mentira que massageia o nosso ego, principalmente dos mais experientes, é que é normal abandonar o primeiro amor. Não é incomum vermos crentes usados pelo diabo para chegar na vida de um novo cristão, de um novo convertido, e dizer, ele está ainda no primeiro amor, depois isso passa. Como passa? Como passa se esse é o verdadeiro amor? Como passa se esse é o padrão que Deus estabeleceu? Como nós devemos aceitar isso como algo normal? Isso não é normal. Pode ser comum, pode ser que toda a nossa igreja possa estar fazendo, pode ser que eu esteja abandonando o primeiro amor, mas isso não é normal. Pode ser comum, mas não é normal. Arrependa-se. 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 O arrependimento genuíno, o arrependimento gerado pelo Espírito Santo, ele envolve basicamente 3 aspectos da nossa vida. Não necessariamente nessa ordem. Mas o nosso intelecto, ou seja, aquilo que nós olhávamos e achávamos que era certo, que era normal, que era correto, que era bom, que era aceitável, agora não é mais. Eu estava andando naquele caminho, eu pensava daquele jeito, e agora eu dou 180 graus. Eu dou meia volta. E eu me proponho a caminhar no caminho oposto daquilo. Eu sou convencido, eu me arrependo intelectualmente. A minha mentalidade muda, o meu pensamento muda. Então o verdadeiro arrependimento mexe com o nosso intelecto. O meu intelecto, o meu pensamento, as minhas opiniões passam a ser submetidos à Escritura. Eu não penso por mim, mas eu penso naquilo que a Bíblia ensina. Ela é a verdade. O verdadeiro arrependimento, ele toca nas nossas emoções. O nosso coração, ele arde, ele queima por coisas diferentes. Não mais por desejo da nossa carne, não mais pelo desejo de aprovação, status, o desejo de se mostrar. Sabe quanto crente narcisista existe hoje em dia? Nós precisamos nos arrepender disso. Nós nos amamos demais e amamos pouco ao Senhor. E é por isso que o nosso amor ao próximo está tão debilitado, tão deficiente. O verdadeiro arrependimento toca nas nossas emoções, nas nossas paixões. Eu prefiro o secreto. Eu prefiro o anonimato. Eu prefiro que o meu Senhor seja santificado, a minha oração, e eu me movo dessa forma. A minha vontade é que santificado seja o teu nome, não o meu. Terceiro aspecto do arrependimento é que ele toca a nossa vontade. Agora eu já nem desejo mais fazer aquilo. Eu nem quero mais fazer aquilo.
eu não vou mais fazer aquilo que eu fazia antes. E isso se é percebido nas pequenas coisas. É percebido no jeito que o marido fala com a esposa, no jeito que a esposa fala com o marido. É percebido no jeito que o pai fala com o filho, do jeito que o filho fala com o pai. Do jeito que você trata seus empregados ou do jeito que você trata seu chefe. Do jeito que você fala do seu chefe ou fala dos seus empregados. Isso é tratado no tempo, no empenho, no esforço que você faz para conhecer mais ao Senhor, para buscar mais ao Senhor. Isso se dá, isso se prova. O verdadeiro arrependimento se prova naquilo que nós estamos fazendo aqui nessa terra. Arrependa-se. Lembre, se você abandonou o seu primeiro amor, você não está numa crise. Você está em pecado. Pecado. Arrependa-se. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se. E por fim, volte a praticar as obras que praticava no início. Muitas vezes a expressão do verdadeiro amor, a evidência do verdadeiro amor é confundida por nós vivermos na intensidade que vivíamos, no desprendimento que vivíamos logo quando conhecemos a Jesus. Logo que compreendemos que Ele nos aceitou, que compreendemos o seu amor, que entendemos que a sua salvação está sobre as nossas vidas, o seu perdão está sobre a nossa vida. Isso, de fato, está correto. Porque o momento em que nós mais amamos a Deus é o momento que nós compreendemos pela primeira vez o amor dele por nós. Só que existe a necessidade de crescermos nisso. Crescermos no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus. A primeira carta de Pedro diz isso. Nós precisamos crescer. Então praticar as obras que praticava no início, aqui não é no início da nossa caminhada. Ainda que o início da nossa caminhada seja um tipo de parâmetro, porque no início da caminhada a gente está ali querendo Jesus, queimando por Jesus. Mas lembre-se, abandonar isso é pecado. Então, voltar a praticar as obras que praticava no início não é referente a um tempo, mas é referente a uma qualidade. Não se refere a uma obra específica, mas sim a motivação dela. Por que quando nós nos convertemos, nós fazemos tanta coisa, ou nós queremos fazer tanta coisa para Jesus? Porque nós estamos amando a Ele acima de todas as coisas. Nós descobrimos um tesouro valioso. Nós descobrimos uma pérola de grande valor, da qual o valor é tão imensurável e é tão mais valioso do que tudo que eu tenho, que nem um sacrifício ou prejuízo pode ser comparado com aquilo que eu irei ganhar. Voltar a praticar as obras que praticava no início, não está dizendo que se você entregava a cesta básica no início, você deve voltar a fazer isso. Faça isso agora. Mas aqui, o que o texto está dizendo é sobre a motivação correta. A motivação correta. Amor pelo Senhor. E essa igreja tinha abandonado o verdadeiro amor. Talvez seja a realidade de muitos de nós nessa noite. Mas em nome de Jesus, que dessa noite não passe. Que nessa noite possamos nos lembrar, nos arrepender e voltar a praticar as obras que praticávamos no início. Eu quero citar aqui uma frase do pastor Luciano Subirá. Serviço não gera necessariamente amor, mas o amor ao Senhor necessariamente resulta em serviço. Então não importa se você diz assim, mas eu sirvo na igreja, eu amo ao Senhor. Será? Porque serviço não gera amor. Agora, é impossível alguém dizer que ama ao Senhor e não serve. Sabe, esse tempo da pandemia é um bom tempo, um filtro, que eu acredito que Deus está operando na nossa igreja. Mas nesse tempo de pandemia, Deus tem mostrado aqueles que querem Jesus. Aqueles que ainda têm permanecido nas suas vidas piedosas. Aqueles que ainda têm procurado o Senhor. Aqueles que antes, acostumados com água à vontade, eu quero usar uma ilustração aqui, o culto presencial era como se a gente pudesse tomar água à vontade com sede. Mas o culto online é como se a gente tivesse com muita sede e pudesse apenas tomar um copo. Sabe, os verdadeiros crentes nesse tempo são aqueles que estão desesperados por esse um copo.
Porque eles amam a Jesus e eles querem Jesus. Eles estão lutando para viver Jesus no seu dia a dia, com os seus vizinhos, vivendo o Evangelho. Enquanto há muitos de nós preocupados com tantas outras coisas. Quando voltarmos ao culto presencial, com certeza, muitos de nós descobriremos que éramos apenas serviçais dentro da igreja de Deus e não filhos que se relacionavam com Ele. Vamos querer servi-lo sem agora estar exercitando o amor. Arrependa-se. Arrependa-se. A consequência de ignorar essa direção clara de Deus sobre voltar ao primeiro amor é ter o candelabro removido. O candelabro, nesse contexto aqui da igreja de Éfeso, da carta à igreja de Éfeso, aqui no livro de Apocalipse, o contexto aqui nos mostra que o candelabro é a própria igreja. Isso está lá no capítulo 1 de Apocalipse, versículo 20. Os 7 candelabros são as 7 igrejas, entre as quais Jesus anda pelo meio delas. Ou seja, se você abandonar o seu primeiro amor, se nós como igreja abandonarmos o nosso primeiro amor, já não há mais razão de existirmos. Hoje, no lugar dessa igreja em Éfeso, a própria cidade de Éfeso, há apenas ruínas. É muito bonito nós olharmos e sonharmos com o nosso templo construído, mas se não vivermos o verdadeiro amor, ainda que terminemos a construção, serão apenas ruínas. Serão apenas um amontoado de tijolos caros. Que possamos viver o verdadeiro amor. Porque se não vivermos o verdadeiro amor, se vivermos apenas no abandono do verdadeiro amor, já não há mais razão para existirmos. Não há razão para existirmos como igreja. O candelabro será removido. E entendendo que cada um de nós é parte desse candelabro, você tem responsabilidade diante disso. Primeiro, o que Jesus diz à igreja? Eu conheço, eu exorto e eu recompenso. Versículo 7 de Apocalipse capítulo 2 diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o Espírito. Ouça o que o Espírito diz à igreja. O que Jesus está dizendo aqui é que ouça e obedeça. Talvez aqui usar uma expressão para que a gente entenda mesmo. Jesus está dizendo, não te para de louco. Não te faz, não fica te fazendo. Você ouviu, você sabe o que eu quero para você. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu recompenso a minha igreja. Eu recompenso a igreja. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vitorioso, não ao perdedor, não ao que viveu no abandono do verdadeiro amor, mas ao vitorioso, ou seja, ao que venceu essa batalha. Ao vitorioso, darei o fruto da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Se alimentar, comer da árvore da vida, é herdar a vida eterna. Em Gênesis capítulo 3, versículo 24, nós vemos Deus privando, por causa do pecado, a humanidade, privando a humanidade de comer dessa árvore, por causa do pecado. Agora, Ele restaura e nos instrui como usufruir disso. Olha aqui diz Gênesis 3, 24, depois de expulsá-los, colocou querubins à leste do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro, a fim de guardar o caminho até a árvore da vida. Agora, se vivermos esse relacionamento de amor com Deus, esse caminho é aberto novamente. Temos acesso à árvore da vida. A recompensa do amor ao Senhor é mais amor. É o próprio amor. Deus é amor. É um desfrutar eterno da comunhão com Deus. Que você tenha ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Portanto,
Jesus diz à igreja que há um padrão de amor estabelecido. Devo amar Deus acima de tudo e de todos. É amar o próximo como a mim mesmo. Sem amor, nada faz sentido. Não faz sentido existirmos. O trabalho, o serviço que agrada a Deus é aquele que resulta de um amor genuíno por Ele. O próprio Jesus nos ensina a como viver o verdadeiro amor. É Ele que nos leva de volta à árvore da vida. Ele nos guia por esse caminho. Lembre-se, arrependa-se e volte a praticar as obras que praticava no início. Meus irmãos, uma coisa é certa: Jesus está à porta. Talvez não temos ainda muito tempo. Eu quero lembrar aqui a palavra do profeta Isaías. No capítulo 55, busquem ao Senhor enquanto se pode achá-lo. Hoje é dia de viver o verdadeiro amor. Eu quero me colocar à disposição para conversar com você sobre isso. Se você entende, se você entendeu que você abandonou, que você não está vivendo o verdadeiro amor que nós vimos que a palavra nos ensina, eu quero desafiar você a me chamar essa semana para nós conversarmos, pode ser até por telefone, por chamada de vídeo, mas você não está enfrentando uma crise, você está em pecado. E diante desse pecado, o Senhor Jesus diz que removerá o candelabro do lugar. E isso é sério. Se você entende que não está vivendo o que deveria viver, eu quero convidar você a fazer essa oração comigo. E quero também já orar para encerrar o nosso culto aqui. Senhor Deus e Pai, me perdoa. Me perdoa porque eu muitas vezes sou tentado e tantas vezes cedo à tentação de abandonar o verdadeiro amor. Eu sou o primeiro dessa fila. Eu preciso que o Senhor me ajude a lembrar. Eu preciso que o Senhor me ajude a me arrepender. Eu preciso que o Senhor me ajude a voltar a praticar as obras que eu praticava no início. Não obras em específico, mas viver movido pela verdadeira motivação, que é o amor pelo Senhor. Me perdoa. Me perdoa, Senhor. Eu reconheço diante de Ti o meu pecado. E eu peço que o Senhor restaure a minha vida. Em nome de Jesus. Senhor Deus, eu peço pela vida de todos os meus irmãos aqui essa noite. Eu clamo que o Teu nome através das nossas vidas seja santificado. Que o Teu nome através das nossas vidas seja glorificado. Que possamos, ó Deus, buscar a Tua presença. Que possamos Te amar com todo o nosso coração. Com toda a nossa alma, isso é, com as nossas paixões. Que possamos Te amar com toda a nossa mente, isso é, com todo o nosso conhecimento e entendimento. Que possamos Te amar com todas as nossas forças, isso é, com o nosso físico. Ah, Senhor, o nosso vigor. Nós queremos Te amar, porque nós entendemos que o Senhor é digno de ser amado. Que assim seja, Senhor, a nossa busca, a nossa procura. Que essa seja a nossa postura, enquanto aguardamos a manifestação gloriosa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós cremos que Tu está voltando. Nós cremos que o Senhor voltará para buscar a Sua igreja. Senhor, nós queremos ser impactados por essa realidade e que isso mova os nossos corações de acordo com a Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, quero desejar a você uma boa semana, que o amor de Deus, o Pai, a graça do Senhor Jesus e a consolação, o auxílio, o encorajamento do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos. O mercado está vazio, o trabalho já parou, o martelo dos obreiros, o barulho já cessou, o ceifeiro lá no campo terminaram
Os vagões de trens vazios passam ruas, quarteirões, aviões e seus pilotos voam para destruições. As cidades estão desertas, sua geração parou. Sua última notícia: Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Vejo a multidão subindo, ouço o coro celestial, todo o céu